Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre o aumento da taxa Selic, porque conforme esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou mais uma vez a 12ª vez consecutiva a taxa básica de juros. A alta foi de meio ponto percentual para 13,75% ao ano, nível mais alto desde outubro de 2016. E desde que começou o ciclo de aumentos em março do ano passado, a Selic já foi multiplicada em quase 7 vezes, de 2 para 13,75%. Fausto, onde a gente vai chegar? Bem, inclusive ontem, na discussão toda, no anúncio do aumento da taxa, ficou sinalizado que é provável que em setembro teremos mais uma nova taxa. Esse é um movimento que o Banco Central vem trabalhando desde o começo, de quando a inflação começa a avançar, em especial em decorrência dos aumentos do preço de alimentos e do preço dos combustíveis. Mas, de novo, a gente já vem aqui falar bastante sobre a questão do aumento da taxa de juros, a gente vai vendo como a única política que o atual governo tem com relação à questão inflacionária, com relação à questão da carestia, é aumentar a taxa de juros e encarecer cada vez mais a vida da população. Porque o que acontece quando a taxa de juros aumenta? Quando a taxa de juros aumenta, o crédito ao conjunto da população aumenta, ou seja, você fica cada vez mais difícil você acessar algum bem por meio do crédito. O cartão de crédito chega nesses valores exorbitantes que a gente tem aí de taxa de juros, o cheque especial, a mesma coisa. E, de novo, é mais um mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Além disso tudo, Rafael, a gente vai assistindo mais um movimento para esfriar a economia. Uma economia que está bastante desaquecida já, com uma taxa de desemprego de mais de 10 milhões de pessoas, é uma economia que não consegue gerar emprego de qualidade, a grande maioria dos empregos gerados continua sendo empregos ligados à informalidade, a renda média do trabalhador caindo, e aí conforme a taxa de juros vai aumentando cada vez mais, cada vez menos, você vai tendo perspectivas de crescimento e crescimento econômico que seja de maneira sustentável. De alguma forma, a gente vai assistindo aí, com relação à taxa de juros, mais um dos movimentos do atual governo de ampliação das desigualdades no Brasil. É bom lembrar, Rafael, que essa taxa de juros do Brasil, ela é a maior do mundo em termos reais. Ela para se ter uma ideia, o segundo colocado no ranking é o México, com uma taxa de juros real que é metade da taxa que é do Brasil. Ou seja, não há explicação real para a gente entender como é que num país como o Brasil essa taxa fica tão alta e como que sempre os mais pobres vão pagando a conta por conta de tudo isso. De certo modo, mais uma vez, a gente está assistindo um movimento de contração da economia e que de alguma forma vai comprometendo não só esse ano o crescimento econômico, a qualidade de vida das pessoas, mas principalmente já para os próximos anos, uma vez que a taxa de juros desse ano de alguma forma já aponta para o crescimento do ano que vem. Fausto, como você já apontou, existe a expectativa de mais um aumento de meio ponto percentual na próxima reunião do Copom. E aí eu fico pensando se mais uma vez esse governo não está agindo aquela imagem do Robin Hood às avessas, ao contrário, de tirar dinheiro dos pobres para dar para os ricos, porque a única parcela da população que consegue ter algum tipo de vantagem, digamos assim, com esse aumento da taxa Selic são os rentistas, Esse dinheiro deixa de ir para a produção. Sim, ele não só deixa de ir para a produção, como ele vai alimentando todo esse ciclo da especulação, que de alguma forma aí vai transferindo essa renda da economia real para a economia financeira. A política do atual governo, que é uma política claramente de ampliação da desigualdade, uma política que vai concentrando renda e que vai, de alguma forma, ela vai privilegiando alguns grupos, vai de encontro à política que o Banco Central atua atualmente. A gente sabe já há algum tempo que o que a gente vem assistindo até agora é que grandes grupos, principalmente ligado aí ao agronegócio, ligado a alguns setores aqui no Brasil, vem sendo privilegiado em relação a um conjunto bastante grande aí de
de políticas e que, de certo modo, vai se transformando em aumento daí da desigualdade e da concentração de renda. Desde a reforma trabalhista, a gente vem vendo a renda média do trabalhador caindo, a participação do trabalho no PIB também vem caindo, e agora a gente está assistindo aí como é que essa transferência de renda vem se acelerando por conta aí do aumento da taxa de juros. De alguma forma, a política atual do governo é uma política clara de transformar um Brasil aí, e na verdade construir quase que dois Brasis, um Brasil dos muito ricos e um Brasil do conjunto da população que continua empobrecido e ampliando a sua pobreza, né? Vamos lembrar, nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos metade da população brasileira que de alguma forma tem aí a questão da alimentação como um problema, não sabe, inclusive, se vai ter a próxima refeição. E no meio de tudo isso, a gente vai vendo como as medidas que o governo vai implementando têm a ver com isso. O governo sancionou ontem também a questão aí de autorizar o crédito consignado para quem recebe o Bolsa Família, ou recebe o tal do Auxílio Brasil. Vamos lembrar que o Auxílio Brasil, né, em especial o Bolsa Família, foi criado para garantir ali a segurança alimentar da população, e agora uma parcela significativa dele vai acabar sendo transferida para a mão aí, do mercado financeiro por conta desse consignado sobre os mais pobres, né? A gente está vendo já toda uma movimentação importante aí dos bancos para que de alguma forma esses mais pobres antecipem aí, né, peguem empréstimos com uma taxa de juros exorbitante que no final das contas vai transferir uma parte bastante significativa aí do Bolsa Família e do programa do Auxílio Brasil para, de novo, para os financeiros. Aí a gente vai vendo como essa política ela vai sendo consolidada com uma série de iniciativas do atual governo. Agora, Fausto, os efeitos dessa política eles vão se estender, você já apontou para a gente para o próximo ano. Mas o próximo governo, e a gente espera que seja um governo democrático, como é que ele vai poder enfrentar ou reverter essa situação? Vai precisar de apoio político ou existem medidas econômicas, de políticas econômicas efetivas para reverter essa situação? Não há a menor dúvida que apoio político precisa, porque mudanças vão ter que ser feitas e essas mudanças significativas vão passar pelo Congresso Nacional. Mas tem algumas questões que já estão dadas, né? Então, quando foi construído aí a emenda constitucional que colocou o Banco Central autônomo, foi garantido nesta emenda, inclusive por uma emenda negociada ali pela bancada de esquerda no Congresso Nacional, que a questão dos empregos é um indicador importante para a definição da política monetária, que esse governo simplesmente se recusou a usar. É importante que a gente coloque o debate por dentro do Conselho Monetário Nacional e que o debate do Conselho Monetário Nacional induza o Banco Central a uma outra política que não é essa política que simplesmente privilegia o setor financeiro e tem como única referência o aumento da inflação. A questão do crescimento econômico e principalmente da geração de emprego e renda precisa estar dentro das diretrizes do Banco Central. E o caminho melhor para isso é o próprio Conselho Monetário Nacional, a sua definição e aí sim a indução que o Banco Central vá atrás da meta pelo qual foi negociado, pelo qual foi colocado a sua necessidade aí do ponto de vista de uma política monetária que tem a ver com as reais necessidades do povo e não somente com os interesses aí do mercado financeiro. E isso vai levar muito tempo realmente, né, Fausto? Eu lembro que já quando houve o golpe do Temer e a queda do PIB, o Diese já estimava a quantidade de tempo que seriam necessários, 10 anos, para a gente ter a retomada do nível da economia que existia em 2010, né, por conta do baque que foi a queda do PIB. Desse jeito a gente vai chegar em 2040 para ter a mesma economia de 2010, Fausto. Como é que você avalia a perspectiva, a possibilidade de retomar aquela pujança da economia brasileira? É possível que isso aconteça num tempo relativamente curto? A gente espera que primeiro a gente mude o caminho da atual política, né? Esse ano é um ano eleitoral e isso vai estar em discussão aí nas questões das eleições, principalmente das eleições presidenciais. Agora, para isso, é inevitável que o governo que assuma, ele muda a postura do atual governo e privilegia, em especial, os mais pobres, né? É sempre importante lembrar que o pobre realmente tem que caber no orçamento, tem que fazer parte do orçamento, porque quando você coloca recursos
os mais pobres, esse recurso ajuda, esse recurso é um motor importante da economia. É importante que a gente articule, né, uma política econômica e uma política de desenvolvimento econômico e social que de alguma forma privilegie as necessidades efetivas da população. O Brasil é um país ainda em construção, o Brasil é um país com muitas carências e que carece sim de investimentos. E investimentos têm capacidade bastante significativa de puxar o crescimento econômico. Nós temos que resolver o nosso problema do saneamento, nós temos que resolver a questão da mobilidade, nós temos que resolver e ampliar aí o complexo todo da saúde. A gente viu aí na pandemia a sua importância. A gente tem toda uma economia do meio ambiente que precisa ser feita essa transição, né, da economia para o baixo carbono. A gente tem toda uma movimentação e uma necessidade de investimento em ciência e tecnologia. Quando a gente olha, então, para essas condições elementares aí de um país que vai se civilizando, um país que vai adentrando o século XXI, o Brasil tem todas as condições, sim, de construir caminhos para que ele vá alterando a rota que ele está colocada e que a gente, de alguma forma, acelere o crescimento, mas não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social, que de alguma forma contribua aí para a melhoria real da vida das pessoas. Isso é possível, isso já foi feito, isso precisa ser retomado e de alguma forma a gente precisa inverter esta ideia de uma economia, de um investimento público que na verdade beneficia determinados grupos e enriquece os mais ricos. A gente precisa de uma política econômica de desenvolvimento que privilegie os mais pobres e que de alguma forma a gente possa revertendo esse cenário e reduzindo a nossa desigualdade. Pensar uma política tributária mais progressista, né, que você onere os mais ricos, que tenha mais imposto de renda, né, e menos imposto ali sobre os mais pobres é fundamental para que a gente também de alguma forma comece um caminho diferente. O caminho é longo, mas de alguma forma a gente já conhece, já fez e sabe que é possível fazer diferente de tudo que está aí. Perfeito. Eu quero agradecer ao Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE, que sempre participa aqui do Jornal Brasil Atual. Fausto, muito obrigado, um forte abraço, até uma próxima. Até a próxima, bom dia a todos novamente, Rafael. Agora são 7h27, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.